Olá, estamos começando mais um Ponto a Ponto, recebendo hoje Rebeca Arruda, para a gente poder conversar sobre a doutrina espírita, essa doutrina que é consoladora, traz renova as esperanças, né, Rebeca? Renova. Então a gente vai bater um papo e você que está aí, curte com a gente, chama a família, chama todo mundo para conhecer um pouquinho mais dessa doutrina, né, Rebeca? Com certeza. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tem a expressão que diz assim: o Espiritismo levantou o véu da morte. O que isso significa? O que é que a gente pode entender com essa frase? Essa revelação da doutrina é importantíssima, porque todas as religiões, de uma maneira geral, sempre acusaram, né, a vida além da morte. Mas a doutrina espírita, como única ciência do espírito, ela não só levanta o véu e revela, mas como ela prova cientificamente o mundo espiritual, como ele vive, quais são as leis que regem esse mundo. Detalhes, inclusive, nós temos detalhes do mundo espiritual. Nenhuma outra ciência do mundo teve este prazer de revelar, né, os detalhes do mundo espiritual. E é importantíssimo para a gente, porque é uma confirmação da imortalidade, a confirmação dos ensinamentos de Jesus, né? Quem semeia colhe, né? Cada um será segundo suas obras, e será mesmo. A literatura espírita vem revelando isso de uma maneira clara, precisa, rigorosa, não deixa dúvida para ninguém. Eu acho também quando ele diz que levantou o véu da morte, é porque em torno da morte sempre teve muito achismo, muitas coisas a serem ditas, né? Muito medo também. Claro. Além do que, né, esse mistério da morte, como se diz na história do mundo, para nós na doutrina não é um mistério, né? É vamos dizer assim, é uma cirurgia ao contrário, o contrário do nascimento. O nascimento para a vida, né, do mundo espiritual. Nós temos essa concepção, né, que não é um nascimento para nada, é um nascimento para a vida. E vem a compreensão, né, quando Jesus diz: meu reino não é deste mundo, a gente vem entender, com né, certeza, esse verdadeiro reino. Como é que a gente pode compreender onde é que está a diferença entre você aceitar o sofrimento resignadamente e ser passivo diante da vida? Porque às vezes as pessoas ficam, porque Deus quer, né? E assim vai. Ou não, a gente vai morrer mesmo. E vai levando as coisas sem muita preocupação, né? E outras pessoas, diante do sofrimento, mostram uma postura mais resignada, mais confiante. Onde é que está a diferença, né? O que faz a gente mudar de comportamento? Há uma diferença muito grande quando se fala em resignação e conformação. Quando a gente se conforma, é porque a gente não tem outro jeito. Se conforma, não tem o que fazer. Mas no íntimo continua a revolta, a mágoa. Muita gente se revolta contra Deus, com os fatos, porque ela se conforma, não se resigna. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma mensagem perfeita sobre isso. No capítulo que ele fala sobre obediência e resignação. Ele diz que obedecer é consentir com a razão, mas se resignar é consentir com o coração. Então essa é fundamental. A resignação é um sentimento que nos dá a condição, né, de sentir a dor, mas compreendê-la. E isso só a doutrina espírita nos dá essa chance, né? Por mais que outros credos têm suas maneiras de conformar o seu pastor, né, faz a ajuda, né, nos momentos difíceis das criaturas, mas sem nenhuma dúvida nós temos uma riqueza de informação e de compreensão da vida a partir, né, dessa certeza da imortalidade, que é muito diferente, né? No caso, eu que perdi um filho, Giana, é muito interessante o período de acompanhamento, consciente de que ele ia desencarnar, do acompanhamento das mães que não entendiam, né, por que aquele filho estava naquela situação. E
pediam todo dia a Deus para aquilo não acontecer. Essa consciência espiritual da imortalidade, do tempo de cada um, de acordo com a lei da reencarnação, né, o seu arquivo espiritual, individual e intransferível, quando a gente tem essa compreensão, a gente se resigna. É diferente de você se conformar e continuar triste e revoltado por conta disso. Perder um filho é uma dor que não tem nome. Você acha que o conhecimento da doutrina lhe fortaleceu nesse momento de passar pela dor, de seguir adiante? Se não tivesse a doutrina, você acha que teria sido diferente? Sem nenhuma dúvida. Sem a doutrina, eu não teria, né, o suporte que ela nos dá. É um apoio, não só espiritual, mas de compreensão da vida tão grande que a doutrina dá. É como se dizer, ela nos ensina a viver. A doutrina espírita, ela nos ensina a viver. Isso é fundamental a gente saber disso. Porque uma coisa é você viver achando que você tem 70 anos, mais ou menos, né, de prazo de vida, e sem nenhuma perspectiva depois disso, sem nenhuma justificativa maior para os problemas que acontecem na vida de cada um, que não acontece só na minha, na sua, acontece em todo mundo, e não ter uma razão para aquilo. Então, muitas pessoas se revoltam contra Deus com justa razão, porque elas ficam se sentindo injustiçadas diante da vida. E, na verdade, essa compreensão nos dá vamos dizer assim, uma resignação de entender que pode acontecer com qualquer um e comigo também. E que cada criatura tem um tempo exato. Nós não podemos modificar o tempo de cada um. Cada um tem o seu tempo. Então, eu acho que essa compreensão foi fundamental. Eu tenho a impressão, Giane, que eu sofri mais pelas outras mães do que por mim. Quando eu vi aquela dor infinita e o desespero da separação de algumas mães, aquilo me doía tanto, sabe? Que nem sempre elas queriam ouvir, né, uma palavra nesse sentido da imortalidade. Isso me chamou muita atenção, sabe? Como me chama até hoje a falta de preparação que as pessoas têm na morte de um ente querido, de uma maneira geral. Às vezes uma criatura já com mais de 90 anos desencarna, viveu a vida toda, fez tudo que tinha direito. E o filho ou a filha, naquela hora, num desespero porque a pessoa desencarnou. Eu disse, meu Deus, que falta de compreensão da vida. Isso eu fico olhando, né? E não ter o comportamento, né, correto diante desse renascimento para o mundo espiritual da pessoa. Então, eu tenho a impressão que isso desajuda muito esse momento de partida das criaturas, sabe? O desespero dos entes, né? De compreender que foi cumprida uma etapa, né? E quando a pessoa consegue cumprir com louvor, que alegria, né? Mas sem nenhuma dúvida. Mas uma coisa me chama a atenção. O que mais dói nessas criaturas é a visão de uma separação definitiva. Essa visão de uma separação permanente. Uma vez eu fiz um textozinho para até a campanha da imortalidade sobre isso, dizendo, olha, se você aceita um Deus bom e justo, ele jamais poderia nos ordenar, porque o mandamento maior, ama o próximo como a ti mesmo, é um mandamento, né? É um mandamento, é uma ordem maior, universal. Ele não mandaria a gente amar infinitamente, né, a nós mesmos e ao próximo, para depois nos separar definitivamente. Seria o mais injusto de tudo, né? Falta de compreensão que a gente tem do que nos foi dito, né? Exato. Esse sentimento esse sentimento de carinho, de afinidade que a gente tem com os entes queridos, eles continuam do mesmo jeito, né? O contato, a gente vê aquele contato, quando você pensa, você sente a saudade do outro, às vezes o outro já partiu, mas você ainda sente a saudade do outro. É interessante. O apego que a gente tem, né? É. Até porque tudo na vida é meu pai, minha mãe, meu filho, meu marido, é tudo meu. A gente não tem nada, né? Não tem nada. A gente não tem nada. Rebeca,
Um ponto crucial para a gente, acho que é o otimismo. Acho que quando a gente é otimista, a gente encara a vida com mais leveza, passa pelas dificuldades mais tranquilamente, confiante, tendo fé e perseverança. Mas ultimamente está ficando complicado a gente ser otimista. Tanta notícia ruim. A gente às vezes liga a televisão para descansar um pouco, a gente acaba ficando mais cansado de tanta informação ruim. Às vezes a gente vai conversar com alguém e a pessoa ali vem também cheia de informações. E tudo isso vai minando o otimismo, a perseverança da gente. Então, de que forma a gente pode se manter otimista e perseverante? Olha, eu acho que nós espíritas temos tudo para continuar otimista. Primeiro porque nós já sabíamos que ia ter um tempo de transição, né, um período determinado de transição. Então veja bem, esse período de transição, ele não pode ser um período de paz e harmonia. Já começa assim, toda mudança requer, né, algum atrito, alguma coisa muda. Segundo, eu vi uma resposta assim fantástica de Divaldo, eu achei ótima a resposta dele e eu vou repetir aqui. Perguntaram a ele, mas Divaldo, o que você acha do Brasil? O Brasil não está um caos? Ele disse, não, o Brasil está ótimo. Nunca se foi feita uma faxina moral no nosso país, aí começou uma faxina moral. Então, eu continuo otimista, sei que é sacrificante demais para todos nós, é sacrificante em todos os aspectos, né? Mas os fatos, os grandes crimes, as turbulências de uma maneira geral afetam a gente, mas a gente tem confiança de que isso é uma necessidade periódica, né? E mais ainda a gente espírita, a gente tem que saber o que foi que eu fiz para estar nesse período. Eu podia estar no outro, não era? Eu não podia estar no outro período, eu não precisava estar nesse período tão... Já podia estar num planeta mais evoluído. Eu não precisaria passar por experiências tão tristes, né? Para poder evoluir. Então, nós estamos aqui porque nós nos comprometemos a estar aqui neste período. E não pode ser diferente. Creio que nós, espíritos, temos o dever, a obrigação de continuar orando pelo nosso país, orando por todas as criaturas que estão aí, os nossos irmãos desinformados, né, dessa colheita obrigatória que nós temos, né, de causa e efeito, e que cometem crimes coletivos, você sabe que eles são muito mais complicados, né? E nós devemos continuar orando e agradecendo a Deus por estar neste momento com este conhecimento. Se a gente é espírita não tiver essa noção de que é um privilégio a gente ter esse conhecimento nessa fase de transição, o espiritismo ainda não entrou na gente. A gente está num momento que, como muita coisa está acontecendo, as pessoas são atingidas e às vezes as pessoas procuram um alento. Então as casas espíritas são às vezes aquela alternativa que eu ainda não tentei, né? Eu ainda não tentei ir para a casa espírita e ir lá me harmonizar, o passe, água fluidificada. Então muitas pessoas chegam na casa espírita pela primeira vez, buscando às vezes algumas respostas, buscando alento, buscando um remédio para suas dores. Aí vem o nosso papel como espíritas, né? Como deve ser o acolhimento dessas pessoas que vêm em busca do auxílio? Olha, mais das vezes as pessoas chegam se sentindo assim, pessoas boas que estão sendo maltratadas pela vida, né? Elas chegam nessa situação, seja num problema familiar, um problema financeiro, seja o que for, um problema de doença, a perda de um ente querido, tudo isso que são os problemas do nosso currículo vida, né? O nosso currículo vida é igual, mas elas chegam assim, desesperadas. Logo elas não têm a compreensão de que os problemas eles vêm para que nos modifique. Os problemas não vêm à toa, eles são, vamos dizer assim, livros educativos. Eles estão todos assinalados para que a gente possa passar pelos problemas, mas eles não sabem disso, a maioria não sabe. A maioria vem assim, querendo um milagre, querendo uma varinha de condão para resolver todos os problemas. Ou vem assim pensando, não, deve ser um espírito mal que está me perseguindo e fazendo tudo de ruim na minha vida. Então, a ideia é sempre assim.
Mas das vezes também elas vêm, às vezes um problema familiar, se acham assim ótimas e a família todinha não é que é problema. É equivocada. Que é o contrário, né? Então, mas a gente não vai nunca poder dizer a essa criatura, né, o problema real, ou mesmo porque a gente não tem uma análise total dela, mas a gente tem o dever de acolher muito bem, de esclarecer, de orientar. Quando nós começamos o atendimento espiritual há um tempo atrás, eu sentia muita falta de ter um trabalho que pudesse despertar, pelo menos dar um insight assim na cabeça para que a pessoa despertasse para ela mesma. Foi a partir daí que eu creio que a mentora desta casa fez a gente numa equipe e se mobilizando e terminou a gente formando aquele trabalho do atendimento espiritual que chama-se Educação dos Sentimentos. Por quê? Porque eles são 8 sentimentos que trabalham. E na medida que você trabalha esses sentimentos, o que é que vai acontecer? Em algum momento você desperta para algum problema seu. Você passa a se ver. Então é a função inicial. Porque muita gente não consegue se ver. Ela não consegue, é muito difícil você se olhar e você conseguir determinar, identificar um problema seu. É muito difícil. Né? Chama-se assim, vamos dizer, é uma espécie de auto-obsessão. Né? Você se acha muito bom e não consegue se enxergar. Então, para isso, a gente tem que ter esses passos de ajuda para essa criatura, que é um processo, né? É um processo lento, mas que vai despertando. E a gente vê como essas pessoas, assim, a partir da 4ª semana, elas voltam a sorrir. E isso é muito bom. Eu já participei do atendimento 2 vezes. E eu sei que, assim, a maioria das pessoas chega, quando está discutindo o tema, tenta conceituar, né? Mas quando o monitor que está ali para orientar a nossa conversa, ele diz, não, mas como é isso para você, no seu dia a dia, na sua vivência com o outro? Aí você para, e aí começa a vir muitas informações, né? Mas às vezes você não consegue verbalizar. Quando é na semana seguinte, você passa a semana remoendo aquilo na sua cabeça, analisando o seu dia a dia. Introjetou, né? Aí ficou. Aí vai trabalhando. Mas é como você disse, muitas vezes, ouso dizer que na maioria das vezes, os nossos problemas estão em nós. Nós mesmos que produzimos, né? Que abraçamos eles, nos damos as mãos e não soltamos mais deles, né? O egoísmo é tão grande que o problema é meu e eu não dou a ninguém. Eu fico com ele sozinho. Fico com ele. Então, é importante esse trabalho e eu recomendo, gente. Se você estiver na proximidade da sua casa, algum centro que tem esse atendimento fraterno, educação de sentimentos, é um momento maravilhoso de você refletir, repensar. E como a Rebeca mesmo falou, às vezes a gente está tão envolvido ali que a gente sempre acha que o problema está no outro, né? E que a gente está da maneira correta. E às vezes você ouvindo o outro falar os seus relatos, as suas dores, as suas dificuldades, você fazer, caramba, isso acontece comigo também. Exatamente. Eu não tinha percebido, mas isso também acontece comigo. A metodologia educativa do depoimento do outro vai educando, né? É a educação mútua ali. Diálogo. A doutrina, por ser consoladora, ela nos deu essa informação da reencarnação, né? Ou seja, nós estamos aqui frequentemente visitando, voltando, passando por experiências, mas nós continuamos vivos. No seu entendimento, você que já vivencia a doutrina há muito tempo, que conheceu muitas histórias, você acha que essa compreensão da reencarnação ela traz também o entendimento para muitas coisas que às vezes a gente não entende, né? Às vezes as injustiças da vida, né? Por que alguém nasce tão perfeito, são, e outro nasce doente, nasce com limitações? Você acha que essa compreensão da reencarnação, ela muda completamente o nosso entendimento da vida? Muda. Muda porque, assim, você olhando a sociedade sem esta compreensão, você não consegue, vamos dizer assim, você não consegue ter uma ideia correta do que acontece. Muitos dizem que é mistério, né? Mistério de Deus. Não existe esse mistério de Deus. Existe, né, situações mesmo do dia a dia nosso que não tem justificativa, né? Quando a criança nasce já doente, foi um erro médico, foi
um acidente. A gente sempre busca uma causa material. Ficam se buscando, né? Se busca isso, se busca, mas, gente, Deus onipotente, Ele não permitiria que um acidente complicasse a vida da criatura totalmente. Não. Ou nós provocamos o acidente com as nossas irresponsabilidades, né? Ou a gente realmente merece passar pelo acidente. Às vezes um acidente de nascimento que diz, não foi o parto, não foi a criança nasceu assim por conta disso, daquilo, entendeu? Mas, vamos dizer, justifica de uma causalidade que não existe. Porque nós não poderíamos ter a perfeição da natureza como ela é e, de repente, apareceu uma anomalia. Isso não tem. Aí não tem justificativo. Nós não temos nenhuma forma de justificar esse conjunto social da forma como ele se apresenta, de forma alguma. Não temos. Ou a gente tem a lei da reencarnação como base nesse painel que a gente vê, ou a gente não tem outra saída. Porque você admite um Deus bom, infinitamente justo, ou não admite. A gente não tem meio termo. Não existe meio termo para Deus. Dos pesos e dos medidas. Ou ele é bom ou ele não é. Então, se ele é bom, ele não permitiria que um acidente qualquer, de um parto, de uma coisa, fizesse uma criança nascer totalmente deformada. Não poderia. Teria que ter um mecanismo correto que não acontecesse isso. Se ele era justo, né? Infinitamente justo. Então, a gente, nessa visão, a gente não tem outro meio. Não existe nenhuma explicação. Por mais que queira se dar, justificar, isso aqui foi assim, foi por isso, foi por aquilo, não existe. Não existe. Porque nós todos nascemos, somos humanos, e por que acontece com um e com o outro não? Né? Então não tem outra justificativa. A lei da reencarnação, ela é perfeita. É perfeita as explicações desta lei, ela nos dá uma visão global, né, do arquivo espiritual de cada um. Jesus, no Sermão do Monte, ele fala dos pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Olha, o linguajar é muito interessante, né? No Sermão do Monte, você vai encontrar, assim, as colocações de Jesus são belíssimas, né? Mas você vai encontrar algumas colocações que chamam a atenção. Ele tem uma colocação que ele diz assim: só os mansos herdarão a terra. Tem outra colocação que ele diz assim: só os puros de coração verão a Deus. Cada um. E os pobres de espírito, ele diz que herdarão o reino dos céus, né? Terão o reino dos céus. Veja bem, para você ter o reino dos céus em você, isso significa paz infinita. O reino dos céus dentro da gente é paz infinita, né? A forma como se coloca, algumas pessoas ficam atrapalhadas quando se diz pobres de espírito. Porque pobre de espírito, será que aquele espírito é pobre de espiritualidade? O que é? Na verdade, há uma conceituação literária que não se chegou ainda a, vamos dizer assim, ser mais público isso, a forma como a gente trabalha com sentimento. Então, o sentimento de humildade, ele foi, ao longo da história, definido como pobreza, como simplicidade, entendeu? E nunca se fez assim uma conceituação correta, o que é humildade, o que é pobreza, o que é simplicidade. Realmente, nem simplicidade, nem pobreza é humildade. Mas sempre se diz que a pessoa humilde é a pessoa pobre. Então, a colocação da época que se entendia era justamente isso. Pobre de espírito seria pouca humildade. Ele teria pouca humildade. Ele não teria riqueza de humildade. Então, o que é que vai acontecer? A humildade, ele é um sentimento único no processo de evolução do ser humano.
Porque a humildade ele é um sentimento que se expressa pelo verbo reconhecer, né? E ele se materializa na ação da autoconsciência. Humildade é a única forma que a gente tem de poder se enxergar. O início dessa visão, dessa autovisão, ela só vem através da humildade. Porque a prepotência e o orgulho não permite que a gente veja o que a gente é. Não permite. Nós seremos sempre os melhores, os maiores, enquanto a gente não tiver a humildade de reconhecer que todos são iguais, que todos são pela metade, que o que eu não tenho você tem e assim e vice-versa. Na humanidade toda é assim. E, justamente, os pobres de espírito, era aquele pobre de espírito que não terá nunca de espírito, né? Essa pacificação íntima, porque eles não têm humildade. E a humildade era como se fosse um fio de conexão, né, com o ensinamento crístico, que nos dá justamente essa paz, essa consciência do que eu sou, né, e da indulgência que dá também, né, porque quando você se vê, você vê suas limitações, seus defeitos, seus bloqueios, e aí você percebe que o outro também tem. Aquele que você percebe, geralmente você conhece, né? E aí você percebe a grandeza disso que ele disse. O reino do céu dentro da gente, só se a gente for humilde. Não tem jeito. Quanto a gente for rico de prepotência, a gente não vai ser pobre de espírito. É uma coisa que as pessoas procuram muito quando se fala nessa parte das expiações, das provas, as pessoas procuram logo uma lógica, né? Procuram logo, se eu estou passando por isso é porque eu fiz isso, né? Procuram logo um roteiro. Existe essa lógica, existe essa amarração, né, da causa e do efeito? Não existe essa lógica assim, como as pessoas, eu estou passando por isso porque eu fiz isso. Não existe essa amarração realmente, esse elo definitivo. Não existe isso, porque no Evangelho diz que o amor paga a multidão dos pecados. Então veja bem, quando eu estou passando uma aprovação mais alta, eu posso estar mexendo com muita coisa minha do passado que não necessariamente tem a ver com a mesma situação. Mas é a minha situação de dificuldade onde eu vou ser observada, porque a gente, na verdade, a gente tem os professores espirituais que a gente não sabe, né? Eles ficam observando qual é o nosso comportamento diante do sofrimento, diante da morte, diante da doença. Eles ficam olhando todo o nosso comportamento. E é fundamental a forma como a gente se depara com aquele fato e a forma como a gente age. Não é como a gente reage, é como a gente age. E reagir é ir de encontro. Eu digo agir. Como é que a gente age num fato problemático na nossa vida? Então isso é observado espiritualmente. Então, quanto mais eu tenha uma ação correta diante de um problema, eu estou mexendo com o meu passado, independente do que tenha sido. Não precisa, assim seria um elo permanente, né? Mas eu acho também, se a gente for observar por outro ponto de vista, talvez tenha a relação no sentido que se eu continuo nos mesmos erros, eu vou continuar tendo os mesmos resultados, né? Então, se eu continuo plantando a mesma coisa, eu vou colher sempre a mesma coisa. Só uma observação de quê? Se eu continuar no mesmo erro, eu não vou ter o mesmo resultado, eu vou ter um resultado pior. Porque uma coisa é você errar. Então, nos mundos de regeneração, a pessoa ainda erra, mas ela reconhece de imediato seu erro e tenta consertar. Então, nós ainda erramos e não aceitamos que erramos. E continuamos no erro. Então, isso vai provocar um problema maior, não é igual. Daí não tem esse elo, viu? Porque então não tem de jeito nenhum. Jeito nenhum, porque eles dizem, né, que eles insistem para que a gente faça corretamente. A gente não quer fazer. Eles acompanham tentando, né? O mundo espiritual tenta. Os nossos professores espirituais, que a gente nem sabe quantos são. E o que vai acontecer? A gente vai até o fim negando. A certa altura, eles se afastam. Então, eles se afastando, a gente está abandonado à própria sorte. Então, aí, o resultado será diferente, não será igual.
Uma hora eles vão ter que dizer, não está ouvindo, vou ter que ficar aqui Eu tenho esperando o que recuar, momento. respeitar o livre-arbítrio, e aí... Verdade. Há quem diga que não pediu para nascer. Nós pedimos ou não, Rebeca, para nascer? Tem gente que implora, né? Tem espírito que implora para nascer. Tem outros que tem um medo horrível, né? Nascendo. Tem uns que têm muito medo, né, de errar novamente. Então eu já vi muita literatura espírita falando, né, de pessoas quando estão se preparando para reencarnar, numa tensão, num medo de vocês me ajudem, vocês orem por mim quando eu estiver lá para eu não errar de novo, e assim vai. E tem outros que vêm compulsoriamente, porque eles não têm noção que esse processo lhe dará uma chance de evoluir mais, né, de não ficar parado. Então tem as reencarnações compulsórias, por necessidade, e tem as reencarnações programadas, onde a gente participa dessa programação e, assim, lucidamente é o que acontece. Quando a gente tem a consciência, a gente pede, né, Rebeca? Me dê mais Dê uma chance. Dê uma chance. Porque a gente começa a compreender a existência terrena como mais uma oportunidade, né? Mais uma oportunidade. De aprender, de corrigir, de voltar para a gente aparar as arestas, de corrigir os nossos erros. É muito importante as pessoas saberem que uma encarnação, ela não é... A gente vem para ser feliz, mas o feliz é compreender a vida. A felicidade que as pessoas procuram é compreender a vida como ela é. Ela não pode ser diferente para mim nem para você. Por quê? Os fatos que não acontecem comigo, acontecem com você e vice-versa, são equivalentes em doçura ou em violência ou, né, em dor. Então, mas há um equilíbrio nesses fatos. Nós recebemos um acompanhamento, porque o mundo espiritual sabe que a gente também não está tão preparado para suportar. É tanto que eles dizem que só dão o que a gente suporta. Eles não dão mais do que a gente possa suportar. Mas é bom que a gente tenha essa consciência que os problemas acontecem mesmo. Eles têm que acontecer por uma necessidade nossa. Se a gente tiver essa compreensão, já ajuda muito, né? Ajuda muito. Certeza. Qual seria a proposta da doutrina espírita para uma vida social equilibrada? Olha, a vida social equilibrada era preciso ter saúde em várias dimensões, né? Numa sociedade. Não só espiritual, mas mental, física. Toda saúde social depende dessa condição. Uma vida equilibrada seria onde cada criatura tivesse o direito de ter o necessário. O necessário, não é o supérfluo. É o necessário. Porque nós não precisamos de muito supérfluo para viver de jeito nenhum. Supérfluo, já está dizendo, é supérfluo. Mas do necessário, sim. O necessário em matéria de moradia, saúde, educação e alimentação seria o necessário. A gente teria que ter o necessário. Então, algumas sociedades já conseguiram esse patamar, né? Tem algumas sociedades que conseguiram. Só que esse patamar de equilíbrio, né, onde todos têm o necessário, faltou em algumas delas o lado espiritual. Porque se vê socialmente toda a sociedade bem, trabalhando, se alimentando, tudo, mas a gente vê lugares onde o emocional fica tão abalado com a vida, sem sentimentos assim, mais. Que essas pessoas correm muito para o suicídio, sabe? Tem sociedades assim. Que a gente diz, mas meu Deus, elas não têm o necessário. Não, elas faltou o mais necessário. Que é justamente esse lado espiritual, essa compreensão da vida. Essa compreensão. Aí sim, a gente teria uma sociedade mais equilibrada. Mas eu acho muito interessante, Kardec faz uma colocação no Evangelho, muito interessante, uma pergunta, se por acaso hoje nós conseguíssemos dividir por igual tudo que se tem no planeta, toda a riqueza do planeta, dividir por igual a cada criatura, resolveria? Aí o mundo espiritual diz não, porque a nossa diversidade é muito grande. Alguns tomariam
aquele quinhão e trabalhava corretamente com ele. E outros perderiam. Então, voltaria ao que é hoje. Essa é uma visão perfeita do Evangelho, sabe? Sobre isso. Justamente por isso, porque nós não conseguimos ainda ter um... É como se você vê, as criaturas recebem essa ajuda de Bolsa Família, é pouquinho, mas algumas é um benefício gigante para elas. Algumas famílias se ajudam profundamente com uma Bolsa Família, ajuda dali e lá e consegue botar os filhos para estudar, tem responsabilidade. Tem outros que pegam o Bolsa Família e se drogam. É a mesma coisa. Então, é preciso essa educação. A educação é fundamental, né, para que a sociedade se torne realmente uma sociedade justa, equilibrada. E por falar em educação, eu acho que tem muito a ver com essa pergunta que eu vou fazer para você, que é como a gente deve trabalhar e desenvolver os valores espirituais, porque a gente tem que, na realidade, se educar espiritualmente, né, para desenvolver esses valores, que como você disse, às vezes tem sociedades que já têm materialmente tudo, que lhe atenda às suas necessidades, mas espiritualmente ele não tem. Então, como é que a gente pode desenvolver esses valores espirituais? Olha, na verdade, Kardec faz uma colocação fantástica no Livro dos Espíritos sobre a educação intelecto-moral. A educação intelecto-moral falta na humanidade, falta essa educação intelecto-moral. É uma educação não só civil, não é educação de civilização, é educação de moralidade. Então, isso aí é uma revolução. Seria uma revolução a gente conseguir implantar uma educação realmente intelecto-moral, onde estivesse como critério, né, o mais alto critério de vivência humana é só fazer o outro aquilo que você quer que o outro lhe faça. Então, a moralidade, ela tem como critério maior isso aí. Que seja através da informação de um mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, ou como lei social. A gente, como lei social, o maior mandamento seria esse. Como uma lei social seria só fazer o outro aquilo que a gente quisesse fosse feito a mim. É isso? Não seria ruim para ninguém. Então, esse critério maior de convivência social só se consegue alcançar pelo desenvolvimento da moralidade. A moralidade, ela vai trabalhar com sentimentos, certo? Quando você trabalha com sentimentos, você trabalhando com sentimento de solidariedade, você combate um sentimento que a gente tem chamado egoísmo. O sentimento do ego, ele não permite que a gente seja solidário corretamente, fraterno corretamente. Por isso que nós vamos ter uma situação ainda por muito tempo de atraso moral. O avanço intelectual é fantástico. O avanço intelectual, o avanço tecnológico, tudo que você possa imaginar de avanço nessa área a gente tem. Mas não trouxe exatamente essa situação que a gente está acabando de dizer. A situação é fundamental. Uma educação moral onde se realmente tenha como primeiro lugar o ser humano. Nós nascemos para nos humanizar, não foi para nos civilizar somente. Rebeca, a gente está terminando, mas antes de terminar, eu queria que você dissesse para mim qual é o grande desafio do movimento espírita. Você que acompanha o movimento espírita, que as pessoas nem sabem que é tão grande quanto é um movimento grande, mundial, e que já passou por várias fases, né? De levar a doutrina a todos os cantos, mas passou por várias fases. Qual é o momento que nós estamos agora e qual é o maior desafio do movimento espírita? Eu acho que o espiritismo é uma ciência que ela veio para ficar, independente dos homens, ela continuará, porque é a ciência da consolação. É uma ciência que foi avisada pelo Cristo, ela veio, né? Então, independente do que eu faça ou não, ela continuará. Mas um dos desafios é a compreensão de algumas criaturas que confundem o movimento espírita, confundem a cabeça de muita gente
com informações não espíritas. Então você vai ver isso na internet. Na internet está uma quantidade gigante de informações não espíritas, que não tem nada a ver, que não se fundamenta em nenhum escopo científico da doutrina. E isso aí é um dos desafios realmente dos trabalhadores, né, de todos os trabalhadores federativos e de casas espíritas adesas, justamente de não permitir que esta ciência ela se desconecte, porque ela é um bojo perfeito que sofreu vários acrescentamentos e as pessoas não compreendem ainda a grandeza da ciência dentro da doutrina espírita, não se permitiram ver. É tanto que você vai encontrar pessoas dizendo que a doutrina espírita é uma ciência que não precisa de religião, que não precisa de Jesus, que não precisa... Tem pessoas dizendo isso. E não conseguiram ainda aquilatar que a maior ciência que existe e a maior lei que existe é a lei humana, amar ao próximo como a ti mesmo. Essa lei, que é um mandamento que foi dado, essa lei ela é perfeita, imutável e eterna. Ela é válida para qualquer parte no universo. Então, ela é uma lei, ela não é uma norma de conduta, não. Ela é uma lei. Então, como lei maior, a maior ciência que existe é a ciência do Evangelho. Que vai nos dar várias leis, né? Várias leis. E muita gente não percebeu isso ainda. E tenta achar que a doutrina não é religião, a doutrina é por não perceber essa grandeza, sabe? Esse é um dos desafios que todo espírito deve trabalhar, estudar a doutrina para conhecer, para não deixar que não só ela interfira no escopo de outras ciências, muita gente utiliza de outras ciências, bota na casa espírita como se fosse espiritismo, e isso é um desafio. Eu tive uma informação recente que o protestantismo hoje tem 2.000 divisões. E isso realmente é de se lamentar. É de se lamentar, porque ficou tão dividido que deixou de existir. Porque você dividiu demais. Né? Aliás, o que é partida já é partido, já está dizendo. Né? Partiu. Perdeu Então, a unicidade, né? A unicidade. Então, nós devemos ser muito unidos nesse tesouro que a gente tem em mãos. Que é a ciência do Espírito é uma ciência perfeita. Ela não veio porque eu queria, não. Ela veio do mundo espiritual mesmo. Ela é a ciência do Espírito, por isso que ela veio do mundo espiritual. E ela está estabelecida no planeta. Só que ela é caçula ainda, né? Entre as religiões, ela é uma caçulinha, de 100 e poucos anos, né? É uma caçulinha. Mas que nós que temos essa compreensão, a gente deve realmente trabalhar conscientizando, né, as criaturas desta necessidade de respeitar a ciência como ela é, né? Sem tirar, nem introduzir, sem tirar nada dela, nem introduzir o que não é. Então, esse é um grande desafio do movimento espírita. E que a gente tenha sabedoria, né, para fazer. Que a gente precisa. Para enfrentar e vencer como vencemos tantos outros, né? E trabalhar naturalmente, entendeu? Porque tem pessoas que nem compreendem o que a gente está dizendo. Não percebe que tem esse tesouro na mão, essa grandeza de ciência, não percebeu ainda, e aí fica os achismos, né, de toda sorte para introduzir, né? Rebeca, muito obrigada por mais essa participação aqui conosco. É, obrigada a vocês de casa que estão nos acompanhando. Então, para quem é novo na doutrina, como a Rebeca falou, é uma grande ciência, é uma doutrina consoladora, uma doutrina que traz esperança aos corações e que nos ensina um pouco mais da vida, né? Nos mostra de fato o que é a vida, o que é estar aqui. A vida. Então, que o nosso convite a vocês que conheçam a doutrina, né? Que leiam as obras básicas, né? Conheçam um pouquinho melhor do que se fala
e que você vai saber que ali é basicamente palavras que vão lhe caminhar para o bem, para um autodescobrimento, para a sua evolução. Então, nosso grande abraço a todos vocês que nos acompanharam e a gente se encontra sempre para o próximo Ponto a Ponto nos sábados às 16 horas. Fique com Deus e até lá!